meus queridos e minhas queridas aqui do Toque Passa, Thiago Romariz para falar de Campeonato Brasileiro. Os times jogaram durante esse meio da semana e gostaria de especificamente falar sobre Palmeiras e Flamengo e São Paulo e Internacional. Não dá pra gente falar sobre absolutamente todos os times, nem com muitos detalhes, mas não esqueça de assinar o canal e curtir aqui e ouvir e assistir a gente toda segunda-feira, às 7 horas da noite, no Toque Passa ao vivo. Vamos lá, começar falando do jogo desta quinta-feira que aconteceu lá em Brasília, Flamengo e Palmeiras. Um jogo que decidiria basicamente, eu acho que decidiu basicamente, como que o Palmeiras vai entrar nessa disputa pelo título. Depois dessa derrota, eu acho muito difícil o time do Abel, pelo menos espero que o Abel poupe mais jogadores e se concentre 100% ali na partida do dia 30, na final da Libertadores, no Maracanã, contra o time do Santos, do Cuca. Mas vamos falar especificamente do jogo. Acho que tem algumas evidências para falar sobre o time do Palmeiras. Mais uma vez jogando, esperando mais o time, e ele foi, acho que mais uma vez a gente viu que o time está com um preparo físico abaixo do normal, não conseguiu aguentar o mesmo ritmo o jogo inteiro, porém, ele foi muito encurralado pelo Flamengo. O time do Abel, ele de fato joga de uma forma mais, vamos dizer assim, reativa, responsiva, né? Tipo, ele se adapta muito ao que o adversário tá mostrando, mas sempre de uma maneira mais defensiva para tentar sair com mais velocidade pro ataque, de um jeito mais vertical, com contra-ataques e tudo mais. Hoje, isso não encaixou. A saída de bola com o Gabriel Menino no meio, ele não funcionou muito. O Gabriel Menino, aliás, não fez uma boa partida. E mesmo quando poucas vezes a bola chegava ao ataque, né? Seja conduzida pelo Zé Rafael, ou mesmo quando chegava pro William e pro Luiz Adriano, a gente não viu nenhum tipo de conclusão realmente interessante. Foi um time que foi abaixo do que a gente tem visto nos últimos jogos e não foi a melhor das atuações, lembrando, né, obviamente, da última rodada, quando a gente viu uma goleada sobre o time do Corinthians. Então, foi um jogo abaixo da média, porém, eu acho que esse time do Palmeiras é meio difícil dizer isso, né? Mas ele precisava de algum tipo de prioridade para dar no dia a dia, para ver qual ia ser a competição que realmente este time precisaria focar de uma vez. E aí eu digo por quê? Gente, o contexto de ano de pandemia, de temporada de pandemia, não pode ser deixado de fora disso. E aí eu não tô falando do desempenho dentro do campo, não tô falando necessariamente do estilo de jogo, né, daquele time. Mas é claramente um fator que afeta o desempenho dos jogadores, fisicamente principalmente, né? Sem contar com todas as outras lesões que já aconteceram e jogadores que pegaram Covid ao longo do ano. Então o Palmeiras, que é um time que chegou na reta final e na ponta, disputando o título em 3 competições, me soa e me parece, olho isso com bons olhos, ele acabar tendo que priorizar as outras 2 finais que ele está. Então, poder poupar os jogadores, porque o time foi completo hoje praticamente, acho que vai ser uma grande vantagem para esse time do Abel, que vai se provar de fato durante essas 2 finais. Continua, mais uma vez mostrou isso contra o Flamengo, que é um time que espera para atacar mais, com a bola no pé não se sente tão confortável. Já mostrou que faz isso muito bem em partidas decisivas, como a do River, por exemplo, e a gente vai ver o que vai acontecer, obviamente, nas finais. Passando para o outro time, o Flamengo. Falando deste time do Flamengo do Rogério Ceni, eu queria falar algumas coisas. Eu nunca comentei muito aqui sobre o Rogério Ceni no Flamengo em si, mas eu queria dizer o seguinte: não acho esse time do Flamengo mal treinado pelo Rogério Ceni, tá? Consigo ver aos poucos um estilo de cadência e principalmente pressão no campo do adversário que o Rogério Ceni vem colocando aqui, mais do que o time do Domi, por exemplo, fazia, um pouquinho mais parecido com o time do Jesus. Mas acho que nem cabe muito essas comparações, porque o Rogério Ceni precisa de tempo para colocar um pouco da sua filosofia de jogo ali dentro. Porém, acho que essa pressão em linha muito alta, né, e essa tentativa de ter uma posse de bola mais vertical do que simplesmente ficar tocando a bola de lado, me parece que é o estilo de jogo que o Rogério Ceni vai querer colocar aqui. Porém, existe uma vírgula muito grande dentro desse time para mim, que é o desempenho técnico dos jogadores. Hoje, por exemplo, Everton Ribeiro e o Arrascaeta não jogaram bem, mais uma vez. Everton Ribeiro especialmente, que foi deixado em campo até o final. Acho que por uma opção ali realmente certeza, uma opção ali do Rogério Ceni, por deixá-lo ainda na ponta direita e tirar o Arrascaeta do meio. Não entendi direito por que ele fez isso.
isso, simplesmente para colocar um volante, me parece, para ter uma retaguarda um pouquinho mais protegida na eventual possibilidade de um empate do Palmeiras, mas não vi necessidade, sinceramente. Era um dos poucos caras que consegue realmente pensar ali o jogo, já que o ataque estava completamente inoperante, como vem sendo há um tempo, né? Gabigol, mais uma vez, uma partida trágica, muito ruim, e foi substituído pelo Pedro tardiamente, aos 30 do segundo tempo, e não faz sentido algum esse tipo de escolha do Rogério Ceni pelo Gabriel Barbosa. O Pedro é o melhor atacante do Flamengo hoje, seja ele, seja Bruno Henrique, seja quem for. Não à toa entrou e deu uma assistência muito sagaz ali para o PP entrar e fazer o gol do Flamengo. Então, para mim não tem cabimento. E aí são os erros, né, que eu acho que existem por parte do Rogério Ceni, a insistência em certos jogadores, mas vamos lembrar que ele está em começo de trabalho. Querendo ou não, o cara ainda está em começo de trabalho, óbvio, com uma pressão gigantesca nas costas. Porém, eu acho que ele começa aos poucos mostrar um padrão de jogo ali, que não é nada fora do comum, não é nada absurdo, porém, já mostra algo que ele quer implementar com a sua identidade, né, dar a sua identidade um pouco ali para aquele time. O maior problema de todos é o desempenho técnico dos jogadores, que há muito tempo, gente, já não tem o mesmo desempenho de antes. É bom o torcedor do Flamengo, acho que cada vez mais, acho que a gente entende isso, que 2019 foi realmente um ponto absurdamente fora da curva em muitos sentidos, né? O encaixe do Jesus com o time, o momento técnico dos jogadores, o mesmo acerto da diretoria em todas as contratações, eu acho que aquilo ali foi um momento super especial que dificilmente a gente vai ver acontecer durante um tempo. E mesmo a excelência técnica dos jogadores, eu acho que já passou esse momento, para todos estarem numa sintonia tão grande assim. Pode ser que aconteça de novo? Óbvio que pode sim. Porém, acho que é necessário a gente esquecer toda essa fluência, né, que tinha entre a técnica dos jogadores naquele momento, para ver uma nova fase desse time e que precisa de tempo. Precisa de tempo porque a maioria dos jogadores ali não está em boa fase. Dá pra gente fazer aí talvez uma ressalva para o Gerson, que na maioria das vezes sempre esteve bem. O Everton Ribeiro, vez ou outra, realmente ele tem altos e baixos, mas o Pedro, por exemplo, é um cara que vem em excelente fase, é difícil você falar dele. O Felipe Luiz nas últimas partidas não foi tão bem, mas é um cara que ainda tem uma regularidade tática muito acima do normal. Então, acho que esse time vai entrar, ainda está disputando o título sim, diferente do Palmeiras, e tem essas últimas rodadas aí para conseguir fazer jus ao plantel mais caro do Brasil, uma das folhas de pagamento mais caras da América Latina, e o Flamengo ganhar esse título de fato, não ganhar esse título de fato será para mim o clube com a taxa de, não com a taxa, né, com a taxa de maior decepção de 2020, começo de 2021, com certeza. Passando agora para Internacional e São Paulo, cara, falando do Inter, eu acho que foi uma das partidas. Eu não assisti muitas partidas do Inter, eu posso admitir isso tranquilamente. Assisti principalmente dessa arrancada de 7 vitórias seguidas que o Abel tem. As últimas 4 eu assisti. Então, acho que contra o Ceará, por exemplo, a gente viu ali um time que sofreu horrores para ganhar. Porém, aqui contra o São Paulo, óbvio que o placar fala muito, mas o que eu achei mais impressionante é a consciência tática desse time ali dentro e a concentração desse time, que fica realmente evidente na hora que a gente compara com a concentração do São Paulo, né? É bom a gente lembrar que o Abel aqui está trabalhando com um time com muitos desfalques mesmo, a começar pelo Guerreiro e pelo Galhardo, e é um trabalho incrível que o cara está fazendo aqui, que o Abel está fazendo aqui, independente de se vier título ou não. Eu acho que, sim, tem um estilo de futebol ali dentro que é claramente muito reativo, ele realmente quer montar o seu ônibusinho ali atrás e propor o jogo somente no contra-ataque, porém não foi muito o que aconteceu contra o São Paulo, né? Que a gente viu um time que conseguiu pressionar melhor a saída de bola, ter uma roubada de bola muito rápida e ser realmente super eficiente na hora de chegar no ataque. É um time que hoje é líder do Campeonato Brasileiro e que vai disputar, acredito que vai disputar esse título até o final mesmo. Lembrando que o Inter está muitos e muitos anos sem ter esse título, e o próximo jogo do Internacional é contra o Grêmio, o que pode definir mais ainda qual vai ser o ânimo desse time, desse elenco para chegar
na final. E dá para ver ali que existe uma ligação muito forte, né, entre Abel Braga e esse elenco, algo inimaginável. Eu mesmo nunca contrataria o Abel Braga depois da entrada do Kudê, apesar de achar o Abel não só uma pessoa, mas um profissional maravilhoso, e já teve a sua época de brilhantismo no futebol brasileiro. Acho que os últimos trabalhos dele foram muito ruins mesmo, não tem problema nenhum falar nisso, mas o cara tá conseguindo se reerguer dentro desse campeonato maluco que a gente tá vivendo, e isso é claro, né? Tipo, temos altos e baixos muito fortes para todos os times. Por último, falando do time do São Paulo, acho que é o time para mim que reflete bastante o que a conexão entre o seu elenco e o seu técnico diz em campo, né? Um time que teve vales e picos muito fortes, e agora, no momento mais importante do campeonato, tá passando pelo seu pior momento técnico e tático. Se aquela eliminação na Libertadores e no Paulista parecia uma tragédia para o time do Diniz, agora tá muito pior, porque um título que teoricamente estava nas mãos do clube, a liderança já foi embora, mas a disputa do título fica com um gostinho amargo, né, pelas últimas derrotas que aconteceram, e acredito bastante que a derrota para o Corinthians e a derrota para o Grêmio mostram muito isso, né? Perder o Luciano, por exemplo, no ataque não é justificativa para esse time cair tanto de rendimento assim. E nem mesmo a queda de rendimento técnico de jogadores como o Tietchan, ou como o próprio Daniel Alves ou o Brenner. Não acho que esse é o principal fator. Acho que existe um elenco ali competente ali dentro que justifica realmente esse time poder disputar os títulos, então é um mérito sim do elenco e do próprio Fernando Diniz. Porém, para mim, nesse momento fica muito evidente como o Fernando Diniz ainda tem um problema, como tem uma característica muito complicada que já foi mostrada em outros clubes que ele trabalhou, como o Fluminense e o Atlético Paranaense, que ele tem um destempero e um problema muito sério em conseguir se portar em momentos de crise ou de dificuldade extrema dentro de campo, né? Fora de campo eu não posso falar exatamente porque eu não convivo no clube, mas dentro de campo sempre foi muito claro isso. Quando o Fernando Diniz perde as estribeiras com o time parece fazer a mesma coisa, né? E quando o time precisa de uma palavra de reforço para recuperação, isso parece não acontecer. É um desequilíbrio emocional que transparece na beira do campo com o Fernando Diniz e transparece totalmente no time ali dentro. E aí a perda de concentração do time em campo fica claríssima. Claríssima. A goleada do Internacional não veio só por um baile tático que o Abel Braga deu, conseguindo amarrar o time do São Paulo, mas também pela resposta emocional que o time do São Paulo teve. Sabendo que estava dominado, não teve novas opções e nenhuma resiliência na hora de reagir àquele momento, e se viu completamente sufocado ali dentro, tanto taticamente quanto mentalmente. Um time que morreu durante 25 minutos de jogo ou mais, 30 minutos de jogo, principalmente ali no segundo tempo. Isso para mim é muito uma característica negativa do Fernando Diniz, que aconteceu do mesmo jeito no Fluminense, absolutamente a mesma coisa. Os vales, né, os problemas que acontecem no time do Fernando Diniz emocionalmente são tão bons quanto aqueles momentos de ofensividade tática, de saída de bola bonita, de toque de bola, criação de chance de gol e tudo mais. Então, para mim, o problema do Fernando Diniz em relação ao trabalho dele, tanto taticamente quanto emocionalmente, sempre foi equilíbrio, né? Eu acho que ele vive nos extremos nas duas coisas. No São Paulo, ele aprendeu a equilibrar um pouco mais a tática. Acho que foi isso que fez o time chegar perto, né? Chegar na liderança e trazer a esperança de títulos para o torcedor novamente. Porém, na parte emocional, quando vem um baque tão grande, o que era muito possível acontecer no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que eles não estavam preparados, não souberam reagir. Vamos ver como é que vai ser essa reta final, né? Pode ser que esse time, esse elenco se modifique e traga o mesmo equilíbrio que eles tiveram na parte tática durante esse campeonato quase todo. Vamos ver o que vai acontecer. Porém, não me parece que é um time que ainda tem a maturidade emocional para isso, principalmente tendo alguns outros times em ascensão, como, por exemplo, o Internacional. O Flamengo, que ainda está em fase de recuperação, não me parece um candidato mais forte de todos, mas é um candidato ao título. E, obviamente, que tem o Atlético Mineiro, que a gente pode falar depois sobre isso, com um elenco super caro, mas com um futebol um pouco mais vistoso. Eu diria que de todos eles é o time que tem o futebol mais vistoso, mas vamos falar do Galo em um outro vídeo. Beleza? Falei bastante aqui sobre esses times. Queria falar sobre essa rodada de meio de semana. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal para você assistir a gente ao vivo aqui toda segunda-feira às 7 da noite, beleza? Valeu, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!